Brasil 1, Marrocos também 1. Vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem, após ver os comentários, repercussão. Houve aí um desânimo generalizado e eu vou dizer o que eu acho. Se vocês viram o meu vídeo, aquele com a camisa do 15 de Jaú, o vídeo anterior, lá eu já tinha falado antes do jogo que o Brasil não ganharia do Marrocos. Até pedi desculpas, serei massacrada aqui, tá torcendo contra, de jeito nenhum, apenas uma análise realista. E eu falei sobre o Endrick também, que o Endrick deveria entrar nos jogos do Brasil, quiçá ser titular. Porém, depois do jogo, eu vou emendar um pouco essa opinião, porque a análise que eu faço é a seguinte, pessoal: o Marrocos foi superior e entrou para jogar o seu jogo, o jogo que não teve a necessidade de estudar o jogo do Brasil, do seu adversário, entrou para se apresentar e foi superior jogando na bola. Tem jogadores tecnicamente do mesmo nível do Brasil. O número 10 para mim foi uma grata surpresa, depois ele saiu, e o 6, que atuou como um volante também à frente dos zagueiros, é um volante armador, dominou o jogo, apenas 18 anos, o volante de camisa 6 do Marrocos, uma apresentação brilhante, digna de Copa do Mundo. E nesse mesmo comentário anterior ao jogo, eu disse que o Marrocos tinha se preparado para esse jogo contra o Brasil. E de fato, eles estavam mais preparados para enfrentar o Brasil do que para vencer a Copa do Mundo. Foi esse comentário que eu fiz. Se vocês desejarem conferir, basta assistir ao vídeo anterior. Marrocos vai dar muito trabalho, na minha opinião. Depois eu assisti o jogo do Haiti contra a Escócia e eu fiquei bastante preocupado. E o Brasil não vai vencer o Haiti de 5-0. Não esperem uma vitória. Eu acredito que será suado. Enfim, tudo faz parte da Copa do Mundo. Com bons times foi difícil vencer. Imagine com um time que não está tão estruturado assim. Vamos responder a algumas questões sobre o Endrick. Sinceramente, pessoal, sim, acho que o Endrick deve entrar pelo menos no segundo tempo, ou assumir a titularidade em alguns jogos, mas ontem não sei se resolveria, porque o Brasil não apresenta uma estrutura de jogo, não atua em bloco, não ataca em bloco, não defende em bloco, meio de campo muito suscetível. Casimiro não vem se apresentando bem porque não tem companheiros que façam com que o jogo dele apareça, se sustente. Então é por isso que o Brasil, antes, os dois laterais, os dois alas eram atacantes. Hoje a realidade é outra. O Brasil não tem dois laterais de apoio que sustentam os seus atacantes. Depende muito das atuações individuais do Vini Júnior, como foi visto ontem, resolvendo o jogo, aliás, empatando após uma jogada individual, em profundidade. Então não tem verticalidade, não tem triangulação, não tem os alas apoiando. É um jogo um pouco limitado em termos de estrutura. E aí entra o técnico, é por isso que o técnico foi massacrado. Não é só a entrada do Endrick, é a estrutura de jogo. O Brasil não evoluiu na estrutura de jogo desde a última desde o último título de Copa do Mundo, e por isso perdeu por seleções de menor expressão, Camarões, Croácia e Bélgica, entre aspas, né? Bélgica tinha um bom time, a Croácia também, e por coincidência o Modric naquele fatídico jogo que eliminou o Brasil, jogou muito bem, não vinha jogando, não vinha atuando bem na Copa do Mundo. Depois chegou até a eliminação contra a França que chegou à final, perdeu para a Argentina,
Mas depois cresceu, depois ganhar do Brasil cresce, naturalmente, isso acontece. Não tinha um time superior ao Brasil, um time parelho. Num vacilo, o Brasil acabou sofrendo a derrota nos pênaltis. E futebol é isso. O time inferior às vezes vence. Vacilos não são aceitáveis. Por isso, quem decide o jogo, quem está no melhor momento, tem que entrar. E a estrutura de jogo, o Brasil não tem isso. Vai sofrer um pouco. O Casimiro repercutiu aquela falta de resposta na zona mista ali, então também faz com que a torcida se volte contra. Falta um pouco disso também, desse jogo de cintura, mas isso é história passada. Numa boa apresentação e numa vitória contra o Haiti, contra a Escócia, as condições, as situações podem se reverter, porque o Brasil se apresentou bem em muitos momentos contra o Panamá no amistoso, não foi bem no amistoso contra a França, no Egito também em alguns momentos foi bem. Agora é Copa do Mundo, e enfrentou uma boa seleção que é candidata a chegar longe. Pessoal, vamos aguardar. Sobre a Copa do Mundo até agora, alguns resultados surpreendentes. Estados Unidos, que foi extremamente superior ao Paraguai, me surpreendeu. Não esperava um 4-1 dos Estados Unidos. Ou seja, todos sabem chutar uma bola. Hoje em dia, esperava mais da Bósnia, acabou empatando com o Canadá. Não esperava que a Austrália vencesse a Turquia. A Austrália, que tem um jogo muito burocrático, venceu a Turquia com superioridade, com respeito, foi superior. Esperava mais da África do Sul, perdeu do México, que não tem um time tão bem montado, quer dizer, é um time bem estruturado. Aí é que está, uma vitória muda tudo, a confiança, os jogadores possam se soltar. O Brasil vai jogar pressionado contra o Haiti, e é diferente de jogar depois de uma vitória na primeira rodada, embora seja superior ao Haiti, pelo menos em tese. Vamos ver depois do jogo. Holanda vem vencendo o Japão 2-1, é um resultado que é natural, tudo pode acontecer ainda, estamos nos minutos finais. Alemanha 7, Curaçao 1, não conhecia Curaçao. É natural também que a Alemanha vencesse esse jogo de 7-1, pode ser surpreendente, mas não vi o time de Curaçao jogar. Pessoal, muita coisa ainda deve acontecer. Olha lá, gol do Japão. O Japão acaba de empatar contra a Holanda. O futebol asiático aparecendo, é aquilo que eu estou dizendo. A Coreia do Sul venceu a República Tcheca, ninguém esperava esse resultado. Muitas surpresas acontecerão e isso faz parte da magia do esporte, do futebol. Não acredito no Brasil, já falei isso anteriormente, vai ter que crescer muito e espero que cresça, pessoal. A gente tem que continuar torcendo, tem que manter a esperança no futebol do Brasil. Afinal, assumimos o nosso papel de torcedor. É claro que é difícil, mas sempre foi difícil. E é assim. Vamos continuar acompanhando a Copa do Mundo, que tem dado bastante audiência, boas repercussões. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.